Oi, gente, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Porque, como eu sempre falo no início das minhas gravações, não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça e, consequentemente, estarmos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja paz o mundo não nos dá. Porque no mundo nós estamos em paz quando estamos com saúde, quando estamos em festividade, mas Deus nos dá a paz que o mundo não nos dá, porque mesmo estando nós sem condições de estarmos em festa ou passando por dificuldades, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos ajuda a atravessar desertos, louvando, cantando o hino da vitória, cientes de que ela está nos esperando do outro lado. Ela, a vitória. Amém? E hoje eu estava lendo aqui uma parte na Bíblia que eu achei muito interessante e que chamou muito a minha atenção. O jejum, a oração, né? Deus manda a gente jejuar, manda a gente orar em busca de poder do Espírito Santo, manda a gente orar, inclusive, na Bíblia está escrito que a verdadeira religião é a nossa coligação com Deus, é a nossa religação com Deus. Coligar, religar, é ligar novamente. Nós estamos sujeitos ao pecado e nós precisamos estarmos sempre orando, buscando a presença de Deus, conversando com Deus, pedindo a Ele para nos purificar, nos limpar, jejuar, jejuar para que Deus nos fortaleça. Só que algo me chamou a atenção aqui num capítulo que se encontra no livro de 1 aos Reis, o capítulo 21, que fala: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe, certo? Então, sucedeu depois, aí no capítulo 21, a partir do verso 1. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dá-te a tua valia em dinheiro. Prestem bem atenção. O 3. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Aí sim foi uma oração verdadeira. Vamos ver o 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, e o Jezreelita lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. 5. Preste atenção. Porém, vindo a ele, Jezabel, a sua mulher, lhe disse: Que há tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ela ficou preocupada com seu esposo. E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: Que nome chato de falar, gente. Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele lhe disse: Não te darei a minha vinha. Agora vamos ver o comportamento de Jezabel, sua esposa. Aí o 7. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse:
governas tua casa no reino de Israel. Governas tua casa no reino de Israel? Ela disse ao rei, certo? Levanta-te, come pão e alegre-se. Falou com Acabe. Né? Por acaso não é tu que governas no reino de Israel? Levanta-te, come pão, te alegres. Se o teu coração, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita, certo? Então, o que a Bíblia está nos dizendo aí? Que Nabote, ele tinha uma vinha que foi herança de seu pai. E Acabe, rei de Samaria, casado com Jezabel, que nós sabemos a história de Jezabel, que era terrível. Ele botou os olhos em cima da vinha de Nabote, porque a vinha ficava próxima às suas terras, e ele colocou os olhos na vinha de Nabote para fazer ali uma horta, porque ficava perto. E insistiu a Nabote para que vendesse-lhe a sua vinha. Nabote disse que não poderia vender a sua vinha, porque foi herança de seus pais. E ele persistiu, ofereceu outras terras, ofereceu o dinheiro, mas era um direito dele, era a herança de seus pais. Ele não queria vender o que seu pai lhe deixara como herança. E aí voltou para casa muito triste, ficou ali, deitou triste. Jezabel chegou e viu ali cabisbaixo, moribundo, né? Moribundo é uma pessoa que está triste ou doente. Perguntou-lhe o que havera acontecido. E ele lhe disse que havera persistido a Nabote a vender a sua vinha, e deu as explicações necessárias, que a vinha ficava próxima às suas terras, e ofereceu-lhe outras terras, ofereceu-lhe dinheiro, ele não quis vender, dizendo que era herança de seus pais. Ela disse, por acaso, tu não governas Israel? Tu não és o governo, o rei de Israel? Pode deixar que eu vou te dar a vinha. Agora vamos ver o que é que Jezabel fez? Vamos ver o que é que ela fez daqui para frente. Jezabel ordena a morte de Nabote. O 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam em Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum, apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele. Olha como era astuciosa. Dizendo, blasfemastes contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote e o Jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto.
E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha, e Nabote o Jezreelita para a possuir. Gente, me chamou muita atenção. Jezabel, ela convocou o povo para jejuar. E jejum geralmente vem com oração, certo? Mas, professora Ilse, irmã Ilse, o que a senhora quer falar com isso? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Será que Acabe, o rei de Samaria, juntamente com sua esposa Jezebel, estavam fazendo a vontade de Deus? Será que eles mataram Nabote pela vontade de Deus? Não. Isso nos serve como exemplos. Que há pessoas que fazem orações contrárias, há pessoas que jejuam, só que não é Deus que responde. Deus não responde a oração de tolo, certo? Porque está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Não existe oração contrária, gente. Oração é coisa de Deus, tá? Jejum é coisa de Deus. Na verdade, todo mundo entendeu a história, eu creio que todo mundo entendeu. Nabote herdou umas terras de seu pai, que era a sua vinha. Ali ele plantava uvas. E Acabe, rei de Samaria, né, era esposo de Jezabel, que ele era o rei, mas ela era quem mandava. Isso acontece muito hoje em dia, né? Uns são líderes e quem manda são as esposas. Ao invés do líder governar a casa, a esposa é quem governa, né? A casa de oração. A gente precisa tomar muito cuidado, certo? Porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, que está escrito aqui em Mateus 7, 21. E aqui, nessa passagem de referente aos reis, aí Reis 21, né? Onde Acabe coloca os olhos aí nas terras de Nabote e quer porque quer. Ele quer em troca de outras terras e ele quer suas terras também a troco de dinheiro. Só que ele não queria vender suas terras porque era herança de seus pais. Então, o que é que Jezebel fez? Jezebel, vendo que o seu esposo Acabe, o rei de Samaria, chegaram em casa e ficaram ali moribundo numa cama, deitado, triste, porque não tinha conseguido a vinha de Nabote, nem em troca de outras terras, nem em troca de dinheiro. Ela, percebendo que ele estava triste, ela disse, por que estás triste? Por acaso não és tu que governa Israel? Não é Samaria, não és rei de Samaria? Pode deixar que eu vou te dar a vinha. Ela garantiu e cumpriu. Então escreveu cartas aos anciãos de Jerusalém, né? A todos os anciãos. Primeiro ela disse aí, levanta, come pão, se alegra, porque eu vou te dar a vinha. E escreveu carta em nome de Acabe, em nome de Acabe. Ela usou o nome do marido, não foi em nome dela. Aos reis de anciãos, aos anciãos, quer dizer, selou esta carta com o seu sinete, né? Aquele selo. O sinete é o instrumentozinho que a pessoa sela cartas. Antigamente tinha, hoje já tem os selos, né, gente? E mandou as cartas aos anciãos e nobres que havia na sua cidade, lá em Samaria, e habitavam com Nabote, né?
e pediu ao povo que jejuasse, geralmente o jejum vem com oração, certo? E colocasse Nabote na frente, quer dizer, para ser morto, gente. Será que Nabote foi morto por causa do jejum e das orações? Não, não precisava esse jejum, tá? Geralmente o jejum vem com oração, mas não precisava isso, não. Ela simplesmente instigou os anciãos daquela região a apedrejarem, a matarem Nabote. Por certo, foi apedrejado, né? Por certo, foi apedrejado. Deixa eu ver. E sucedeu que, ouvindo Jezebel, já fora apedrejado, né? Ele foi apedrejado. Eu gosto de olhar assim para não mentir, não falar coisas que não estão na Bíblia. Então, colocaram Nabote lá na frente dos anciãos, do conselho, faziam um conselho, e apedrejaram o pobre Nabote. E pegaram a vinha. A vinha não foi nem troco, não conseguiram a vinha nem a troco de outras terras e nem a dinheiro. Eles simplesmente tomaram posse, mataram Nabote e tomaram posse da vinha. Porque levaram ao conselho mentindo. Foi com mentira, tá? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Não há oração contrária. Não há mal que prevaleça contra os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são protegidos por Ele. Com Nabote aconteceu o que aconteceu, porque era para nos dar lição. Como diz a palavra, toda palavra que está aqui nesse livro é proveitosa. É um livro histórico que nos conta a história da humanidade passada, que reflete na humanidade de hoje e refletirá na humanidade futura. São coisas que acontecem. Nabote morreu porque ele não cria em Deus? Não, gente. Foi para mostrar que essas coisas acontecem. Só que nós temos que orar e vigiar, certo? Seria melhor que ele tivesse vendido. Porque colocou alguém invejoso e lá colocou os olhos. Vendesse logo, adquirisse o seu dinheiro, adquirisse outras terras e fosse plantar a sua vinha. Eu acredito que a ele faltou prudência. Só que Deus mostra essas coisas na Bíblia para nós vermos que é possível e que há pessoas capazes de orarem e jejuarem para o mal de outras pessoas. Só que Deus não escuta essas orações. Deus não recebe esse jejum em cheiro suave, certo? Deus não escuta. Nabote foi morto para nos servir como exemplo que essas coisas existem no mundo, sempre existiram e existem e continuarão existindo, para abrir os nossos olhos. A Bíblia abre os nossos olhos, né? Para que nós possamos enxergar as coisas contraditórias, a nossa vida que vem em direção a nós, e nós botarmos Deus em nossos negócios, em tudo nós botarmos Deus, porque se Nabote também tivesse se apegado com Deus de verdade, jejuasse, entregasse seu jejum a Deus e pedido a proteção de Deus e andasse em obediência a Deus, que eu também não posso dizer se ele andava em obediência ou desobediência, que aqui não fala, creio eu que Deus teria ouvido suas orações e o teria livrado de ser apedrejado, certo? Então isso nos serve como lição. Aqui, gravem isso aí. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jezebel convocou toda a região de Samaria para jejuar, certo? E geralmente o jejum vem com a oração. Mas ela fez a cabeça do conselho, dos anciãos,
que reuniu ali, mandou carta para os anciãos, para o conselho, e colocaram Nabote lá na frente e o apedrejaram, porque ele não quis. Ele não quis trocar a sua vinha, as suas terras, por outras terras oferecidas por Acabe, e nem vendê-las, certo? Só que ele não vigiou, ele não se apegou com Deus. Contudo, a Bíblia nos mostra isso tudo, porque, como eu sempre falo, é um livro histórico, tá? É um livro histórico que nos mostra o passado, que reflete o presente e o futuro, coisas que acontecem, tá, gente? Só que orações contrárias, Deus não recebe. Deus não é aquele menino travesso que faz coisas desagradáveis. Não, Deus é fiel. E aquele que crê em Deus, não há inveja, não há encantamento, não há atitude nenhuma do adversário que possa vencer a pessoa que deposita sua confiança em Deus. E se chegar a acontecer com algum servo de Deus, pode ter certeza que é para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como aconteceu com Estevão, certo? E com os outros servos do Senhor, que uns foram, nós sabemos, cerrados, outros foram degolados, como João, né, o evangelista João, cerrados como Isaías e outros mais, mas tudo isso é para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. E que assim Deus continue nos abençoando, e receba aí o meu abraço e o meu beijo fraterno em seu coração. Eu sou a irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Bye, bye.